Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Bem, colegas de treinamento e desenvolvimento, agora estou com a Cláudia Cunha, minha amiga Cláudia Cunha, ela que é especialista em desenvolvimento de liderança, mas que aqui no CBTD ela falou de uma coisa um pouquinho diferente. Qual foi o tema da sua palestra aqui no CBTD no primeiro dia de congresso, Cláudia? Eu falei sobre como conseguir adesão e apoio para seus projetos e ideias. Basicamente, esse foi esse tema. O que acontece? Hoje em dia, nas empresas, as empresas precisam de inovar, precisam de novas ideias. Mas o que acontece é que, às vezes, a mudança é uma coisa difícil de acontecer. Então, muitas pessoas têm ideias bacanas, querem que podem trazer agilidade, podem melhorar a produtividade, mas não conseguem que as ideias sejam aceitas, ou apoiadas, ou aprovadas, mesmo que seja fantástico para a empresa. Porque as pessoas têm agendas individuais. As pessoas que aprovam têm seus próprios interesses. E existe, então, uma política, organização que tem que aprender a trafegar por ela, a influenciar de forma ética, mas influenciar as pessoas. Então, quando você foca as pessoas e tem uma estratégia que você pode usar, você vai ter muito mais sucesso do que quando você vai vendendo essa ideia. Então, o erro de você chegar com uma ideia fantástica, vai ser aprovada, todo mundo vai adorar, e não acontece, entendeu? Não acontece porque não entre as pessoas, não casa com os interesses pessoais de cada um. Então, o que eu mostrei ontem foram estratégias para você influir, de influência, para você conseguir as aprovações e implementar o que você deseja. Foi assim. Esse fenômeno é muito comum nas grandes empresas, né? Quando você tem grandes estruturas, tem muitos gestores e por aí vai. Você acredita que nas empresas menores, em especial as startups, existe uma facilidade maior para que o colaborador realmente consiga vender a sua ideia? Em tese, sim, porque você tem menos andares para você correr, né? Se o dono está ali pertinho, mas o dono também tem os interesses dele, né? O seu chefe tem. E o seu chefe pode achar que uma ideia do colaborador vai botar a posição dele em risco, né? Ou vai atrapalhar um plano que ele tenha. Ou alguém pode achar que corre o risco de ser demitido. E aí é que é o problema. É você achar que a sua ideia é fantástica e não levar em consideração os interesses das pessoas que têm influência. Por exemplo, seu chefe. E muitas vezes, o seu chefe ele não vai aceitar a sua ideia porque tem alguma coisa que é contra alguma coisa que ele está pensando. E se eu não sei, se eu não conheço isso, vai ser difícil essa ideia ser aprovada. Então, empresa grande ou pequena tem um fator humano. Eu tenho que usar a estratégia de qualquer forma para qualquer tamanho de empresa, né? Digamos assim. As grandes empresas, né, pelo fato justamente de serem grandes, agora saindo um pouco dessa coisa da como você desenvolver estratégias para vender os seus projetos, né, elas têm estruturas que se pode dizer até paquidérmicas, né, de tão grande, de tantas aprovações que são necessárias. Isso não conflita um pouco com o conceito que se fala hoje, inclusive na empresa grande, que é a tal da gestão ágil? Com certeza. Quanto mais níveis de decisão eu tiver na empresa, pior é. E eu conheço empresas grandes, multinacionais, que têm um nível de decisão ainda do século passado, né? Que tudo precisa ir lá para a Alemanha, para a Europa, para onde, para decidir uma coisa simples aqui. Então, sim, no momento que as coisas mudam rapidamente, quer dizer, o mundo está mudando rápido, as decisões têm que ser rápidas, as pessoas têm que ter poder de decisão. Mais do que nunca isso é importante, que você tem essa agilidade. Com certeza, quanto maior a empresa, mais problemas. Não quer dizer que a empresa grande não seja ágil. Tem empresas grandes que já aprenderam e já conseguiram ser ágil. É muito mais a cabeça que manda do que qualquer coisa. Legal. Para a gente poder finalizar, Cláudia, que dicas que você dá para que aquele colaborador que tem uma ideia que... Não, eu acho que dá, que é fácil de implementar. O que ele deve fazer para poder realmente conseguir vender esse projeto de forma mais fácil e realmente conseguir ter o sucesso nessa empreitada? Tudo bem, a gente respondeu no minha palestra. Primeiro, você não acha por impulso, não acha que só
a sua ideia só porque você deu, vai ser fantástico, resultado maravilhoso. Então, para pensar, ver quem são as pessoas, os stakeholders que, de fato, influenciam, que têm poder de decisão. Tenta conversar com eles informalmente, conhecê-los informalmente mesmo. Já tomar um café, vai almoçar, vai conversar, entender o que pensam essas pessoas, planos que ele tem para a vida, para a empresa, etc, etc. Para, a partir daí, você fazer um brainstorm para dizer o que casa, né, do meu projeto com os interesses daquela pessoa. E o mais importante, gente, se tiver uma reunião para aprovar o seu projeto, nunca vá sem você ter certeza que pelo menos 51% das pessoas que têm poder de aprovação estão comprados por você. E se você recebe um não, pode ser que nunca mais te ouça. Então, faça. Então, tem um trabalho de bastidor para ser feito antes, né, de influência, e para você chegar lá e só formalizar a aprovação. É simples, quer dizer, simples não é trabalho. Mas vale a pena, e você consegue. Eu fiz isso muito. Eu, quando aprendi a fazer, eu quando jovem, cheio de ideia também, me frustrei muito, porque ninguém queria aceitar minhas ideias, até que comecei a entender e a pesquisar, e aí eu consegui ter muito mais sucesso profissional, inclusive, nas empresas onde eu trabalhei, e hoje eu trabalho isso com os líderes para quem eu dou consultoria. É isso aí, então, se você tem uma boa ideia, você acredita que tem uma boa ideia, siga as dicas da Cláudia, que com certeza você vai ter sucesso. Obrigado, Cláudia. Obrigada a você. Bom, colegas de treinamento e desenvolvimento, nós já falamos no canal Podcast Q3 Remuneração sobre os aspectos jurídicos, os aspectos administrativos do trabalho remoto. Agora nós vamos falar de um aspecto importantíssimo do trabalho remoto, do home office, que é a questão da liderança do trabalho remoto. Esse foi o tema da palestra do Renato Martinelli, ele que é head de educação corporativa da Know-how Educação Corporativa, e ele vai falar um pouquinho sobre o que ele falou na palestra dele sobre a gestão de times remotos. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Vanderlei? Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, podendo dividir essa experiência com todos que estão acompanhando aqui o podcast. Legal. E, em linhas gerais, o que você tratou na tua palestra aqui no CBTD sobre essa questão da liderança de times à distância, de times remotos? A experiência de liderar times de maneira remota, à distância, já é uma experiência que precisou de uma maneira forçada, com uma mudança abrupta, por tudo que a gente entende, sabe, sobre o contexto da pandemia, que precisou acontecer e, naturalmente, a partir disso, uma série de desafios e enfrentamentos para líderes e para liderados e lideradas também, né? A questão não pega simplesmente só o nível de gestão. Mas o ponto que eu trouxe aqui como recorte e para aprofundar a análise é como é que a gente faz a construção de uma relação de confiança, que nós sabemos que é um elemento chave para o trabalho em equipe. Como é que eu construo confiança a partir de uma gestão híbrida, sendo que parte da equipe está no mesmo ambiente físico presencial, outra parte de forma remota, e que essas escalas de trabalho se conflitam também. Tem horas que a gente está com o time completo, tem horas que a gente não tem ninguém, tem horas que eu não consigo cuidar necessariamente da agenda de quem é que vai estar na segunda, quem é que vai estar na terça. E como é que eu vou fazer isso? Pensando na construção de vínculos de confiança que vários autores, né, desde Patrick Lencioni, Stephen Covey e tantos outros que já falaram sobre confiança, trazem nessa leitura. Então, meu recorte foi muito mais atual e com estudos que eu fiz, cruzando várias pesquisas e mais pesquisas que eu fiz com aproximadamente 1.800 líderes e não liderados, exatamente para entender quais são as questões mais críticas para a gente conseguir fazer a construção dessa confiança dentro desse regime de trabalho que, querendo ou não, é uma perspectiva recente, não absolutamente nova, mas recente e que é uma realidade, não é mais tendência. O modelo híbrido de trabalho é uma realidade muito presente já em 2022, daqui para frente deve se consolidar cada vez mais. Legal. Uma das grandes críticas que se faz no meio do trabalho, né, é que com a pandemia e a adoção do ambiente de trabalho remoto, né, houve um aumento muito grande de reuniões, né? Você acredita que isso é uma deficiência da liderança, de querer fazer reunião toda hora e, na verdade, o colaborador acaba se desfocando da sua atividade principal? Se essa agenda de reuniões não for alinhada
mais qualidade, e de fato teve muitos conflitos de agenda que aconteceram, teve algumas coisas que parecem, Vanderlei, colegas que estão ouvindo aqui, que a gente não aprendeu nesses 2 anos. Né? Por exemplo, uma agenda tão cheia de calls, de reuniões, e uma muito colada na outra, que às vezes a gente não tem aqueles 5 minutinhos de pausa de peraí, deixa eu ver qual que é a pauta mesmo dessa próxima reunião. Um mínimo de preparo para não dizer o tempo da água, do xixi, do café, do aquele WhatsApp. E se você está trabalhando em casa, pegar alguma coisa para comer, fazer um carinho no filho, dar um afago ali no bichano, no bichinho, né? Coisas que o home office também, de alguma maneira, permitiu. Então, o que eu trago também dentro dessa questão da construção da confiança passa por uma mudança do gerenciamento de rotina e práticas de gestão. De uma maneira muito rápida, a gente precisa ter menos reuniões para poder ter mais trabalho produtivo, de qualidade e interações de outra ordem. Reunião não é necessariamente um jeito de resolver as coisas. Funciona, em certa parte sim, claro, né, para a gente tomar as decisões, mas quantas vezes eu, você, quem está ouvindo aqui, participou daquela reunião que se fala de tudo um pouco, mas não se fala do assunto principal e que no final a gente decide a data da próxima reunião para decidir aquilo que a gente deveria ter resolvido nessa. Então, você acredita que o principal desafio do líder no processo de trabalho remoto é justamente a questão do gerenciamento do tempo e o gerenciamento das demandas que ele precisa levar para a equipe? Isso é uma parte importante da agenda da liderança, sem dúvida, mas tem algumas questões que fazem parte desse contexto que precisam ser tratadas. O primeiro aspecto que eu quero destacar aqui é a relação da mentalidade, do mindset da liderança em relação a essa gestão híbrida. Então, por exemplo, rever crenças como trabalhar de casa não funciona, a pessoa não é produtiva trabalhando no home office. Várias pesquisas mostram um caminho oposto, né? E parece que mesmo por A mais B provando, o sujeito fala, não, mas não dá certo, tem que estar todo mundo aqui. Então, a primeira questão aqui é uma revisão de perspectiva. Eu brinco que parece que a gente tem o fenômeno líder São Tomé. Ele tem que ver para crer que a pessoa está trabalhando, sabe? Então, acho que isso é parte dos aprendizados que a gente já deveria ter desenvolvido ao longo desse contexto de pandemia e que, naturalmente, o modelo de trabalho híbrido vai fortalecer ou pressionar as lideranças, especialmente aquelas pessoas ainda do estilo comando e controle, que precisam revisitar as suas crenças, as suas práticas. Somado a isso, eu diria que também tem um aspecto fundamental da comunicação, que isso passa tanto pelas reuniões quanto pelos alinhamentos. Então, isso combina ou está mais alinhado também com aquelas práticas de gestão que eu mencionei anteriormente, como, por exemplo, ter uma rotina de reunião mais curta, né? Não aquelas reuniões extensas, cansativas, né? Uma reunião que vai 20 minutos, 30 minutos, mas que, por exemplo, se eu tenho uma equipe que está num modelo híbrido, então uma parte está comigo no mesmo ambiente, outra parte não, eu também preciso acolher os que não estão no mesmo ambiente. De que forma eu faço isso? Sim, monta um link, abre a câmera, como a gente está aqui, por exemplo, faça com que as pessoas que estão trabalhando remotamente possam estar inseridas integralmente e simultaneamente naquela discussão, naquele ambiente de trabalho, no alinhamento de informações. Até porque vamos combinar que vai dar muito trabalho fazer uma reunião com o time presencial, outra reunião com o time remoto e, quiçá, ainda ter o poder de conseguir alinhar as informações e os entendimentos nos 2 anos. Ou seja, é um trabalho danado fazer mais um monte de reunião, sendo que a comunicação poderia ser muito mais assertiva e funcionar melhor para todos os times. Legal. Para poder finalizar, já estamos justamente pegando o gancho de comunicação, você é um profissional que vem dessa área, né? Você atuou muito tempo em comunicação interna, endomarketing, e de repente veio para a área de educação corporativa. Como é que foi esse processo de transição da área de comunicação, da área de endomarketing para educação corporativa? Bom, curiosa essa pergunta, Vanderlei, porque um pouco aqui nos bastidores a gente estava falando disso, né? A gente se conhece antes desses meus últimos 10 anos em treinamento e desenvolvimento. Olha, na verdade, para mim foi uma transição até que suave, leve, mas naturalmente muito desafiadora, porque
eu tinha uma trajetória de carreira, eu era executivo de comunicação, um pouco antes também de marketing, de vendas, então eu tinha uma carreira consolidada em empresas e resolvi mudar, fazer uma transição importante, porque na verdade já tinha uma vontade muito grande, um sonho de atuar com comunicação, mas também por meio da comunicação, ajudar as pessoas a serem melhores no que elas fazem, compartilhando conhecimento. Por isso o meu caminho para a educação corporativa. E tem uma coisa que é fantástica trabalhando com isso. Para quem assiste a palestra, o treinamento, acha que a gente está ali só para ensinar, mas a gente aprende um bocado, né? Entendendo diferentes realidades, se conectando com a prática do dia a dia dos participantes, daquela cultura organizacional. Então, o universo da comunicação, pensando, por exemplo, em algumas características, como aquela curiosidade investigativa, entender os motivos, os porquês, as entrelinhas, ler tudo isso, me ajudou bastante também a fazer o que eu faço nesses últimos 10 anos. Muito bem, eu quero agradecer ao Renato Martinelli por esse bate-papo aqui sobre liderança em trabalho remoto. Fique com a gente, que daqui a pouco tem mais entrevista para vocês. Até já. Bom, gente, quando o tema é diversidade e inclusão, é inegável. A Carolina Inarra, ela é unanimidade, principalmente quando se fala de programas de inclusão nas empresas. Agora, me veio uma curiosidade a respeito da palestra que você deu aqui no CBTD. Este palavrão, interseccionalidade. O que é isso? Interseccionalidade da diversidade e inclusão. Ai, que legal. Ó, eu vou começar falando sobre... me apresentando. Na minha apresentação vai ficar muito claro que é interseccionalidade. Sou uma mulher de pele preta, cabelos castanhos, olhos castanhos, cabelos ondulados, de tamanho médio. Eu sou uma mulher com deficiência, eu uso cadeira de rodas. Eu sou mãe da Clara. E aí eu já contei 3 recortes que eu tenho. Eu sou mulher, eu sou pessoa com deficiência e sou mãe. Esses 3 recortes, quando eles se interseccionalizam, eles se sobrepõem. E a opressão que a gente separadamente sofre por ser mulher, sofre por ser pessoa com deficiência, sofre por ser mãe, uma mãe em busca de carreira, em busca de crescimento profissional, em busca de uma vaga de trabalho. Se a mulher disser que quer ser mãe, ela já tem, né, opressão. Então, quando a gente começa a ter mais de um recorte de opressão, a gente chama de interseccionalidade. Agora ficou entendido, viu, gente? É um palavrão, mas agora ficou bem claro. Agora, você trouxe um tema polêmico nos últimos dias no Instagram, que é um termo que se fala há muito tempo e todo mundo sempre tem dúvida, né? Você perguntou aos seus seguidores no Instagram, é certo ou errado usar o termo PCD? Aí agora eu te pergunto, é certo ou errado? Eu nunca falo certo e errado para nenhuma palavra, nenhum jeito de tratar a pessoa com deficiência e os outros marcadores da diversidade também. Porque eu entendo que tudo faz parte do momento, do processo. Então, eu entendo que é mais atualizado ou menos atualizado a forma que eu prefiro tratar, né? Porque eu até acho que o certo e errado inibe um pouquinho quem está desatualizado. Se a pessoa está desatualizada e fala, você está errado, a pessoa já não fica tão amiga do tema, ela prefere reagir, né? E a reação geralmente é virar as costas com uma aprendizagem importante. Então, assim, olha, PCD é a abreviação de um termo indicado pela ONU. Pessoa com deficiência é um termo indicado pela ONU numa convenção aqui no Brasil em 2006, é uma sigla. Se a gente pensa que é indicado pela ONU numa convenção que tinha a participação de pessoas com deficiência, inclusive é a convenção que saiu a máxima nada sobre nós sem nós, ele é um termo validado. Acontece que PCD tem algumas armadilhas. Uma armadilha é eu falar PCD quando eu tenho um ambiente que as pessoas não sabem do que eu estou falando. E eu já vi nas empresas, os gestores que são leigos, que tem gente com deficiência para incluir, mas que de repente não tem muita experiência ainda, ou está começando a incluir, ele não sabe o que é PCD. Eles já falaram PDF, PPT, PQP, DST, na confusão da sigla.
Então, tem o lance da confusão, essa é uma armadilha. Uma outra armadilha é que todas as tecnologias que percebem pessoas com deficiência, portadores de deficiência, pessoas especiais, necessidades especiais, eles, na real, vieram para não falar de deficiência. E o que a Convenção da ONU trouxe nós somos pessoas com deficiência, está tudo bem. O problema de não falar de deficiência é seu, não é meu. Eu já estou aqui. Então, a gente está trazendo esse recado para a sociedade na Convenção desde 2006. A hora que o PCD vem substituir pessoa com deficiência, eu voltei para não falar de deficiência. Então, a gente tem um regresso de uma cultura de naturalizar a deficiência, uma regressão. Então, se o PCD está saindo no seu dia a dia porque você tem receio de falar deficiência, quando você fala deficiência, você acha que pode ofender, aí, de fato, não deve se utilizar. Porque deficiência é o termo que pessoa com deficiência é para falar mesmo. A gente quer que traga a deficiência com a gente, não que iniba a deficiência da gente. E a terceira armadilha desse tema, dessa questão do PCD, é que o PCD vira um adjetivo. Aí a pessoa fala assim, o profissional PCD. Não precisa profissional, pessoa com deficiência. Você poderia falar pessoa com deficiência, profissional com deficiência. Tem um amigo PCD cego. Você colocou o adjetivo, PCD é a sigla, né? Ele não deveria ser um adjetivo. E nas empresas eles viram o PCD da minha área, vagas para PCD, e aí a gente começa a perceber que adjetivou uma sigla. Então, essas são as três armadilhas. Errado não está, desde que você esteja num ambiente que as pessoas saibam do que você está falando, que você não esteja falando para não falar deficiência. Legal. Agora, uma curiosidade, Carol. O que você acha de algumas empresas que estão mudando cargos, inclusive, né? Hoje você não tem, por exemplo, coordenador financeiro. Hoje tem empresa que usa pessoa responsável por finanças. Você tem a pessoa responsável por... Será que isso faz parte desse movimento de você não criar essa diferenciação e aí sim você promove a inclusão da pessoa com deficiência? Eu amo isso, porque isso tem tudo a ver com deshierarquizar, né? Sabe que na minha palestra eu falei sobre isso, o quanto que a opressão está ligada à hierarquização social. A hierarquização social é o que a gente vive no mundo capitalista, né? E o pior, a gente começa a dar mais ou menos valor de acordo com o cargo que a pessoa tem. Então, esse movimento ele tem tudo a ver com diversidade, tem a ver com o que a gente quer alcançar, de que todos e todas, independente de cor de pele, de condição física, visual, sensorial, independente de classe social, independente de cargo que ocupa na empresa, sejam vistos com os mesmos valores, com as mesmas oportunidades, né? Então, essa mudança, né, para a gente colocar sempre uma pessoa antes do cargo, tem tudo a ver, sim, com o movimento da diversidade como um todo. E, de fato, eu acredito impulsionado por essa nossa convenção, porque, por exemplo, no outros recortes, a pessoa não liga de falar assim, eu sou gay, o cara é gay, a pessoa é preta, é um preto que trabalha comigo. Mas a gente pensa, trabalhando no movimento da pessoa com deficiência, você não foi uma pessoa antes, porque você não é um preto, você é uma pessoa de pele preta. Né? Você é mais do que a cor da sua pele, que é assim que a nossa defesa faz. Então, eu acredito que a gente tem tudo a ver com isso. Sim. Eu fico muito feliz de saber que esse movimento está acontecendo nas empresas de fato. Legal. Para a gente poder finalizar, Carol, como é que você tem visto, dentro dos projetos que a Talento Incluir, que é a empresa que você preside, esse movimento de inclusão e de promoção da diversidade dentro das empresas, pelo menos os projetos que você tem feito, como é que está a evolução disso no mercado? Bom, estou com esse trabalho há 15 anos, se não evoluir, eu desisto, né? Vou parar de trabalhar, porque eu não fiz nada nesse mercado, eu e os tantos colegas que eu tenho trabalhando nessa temática. Evolução a gente tem, que não significa que a gente já pode se acomodar, né? Mudança de cultura é sempre uma jornada. E é isso que a gente está vendo. A gente vai ver uma mudança cultural na sociedade. As empresas têm funcionado isso por conta de regras de obrigação legal, de questão de deficiência, de obrigações funcionadas por ESG, por movimentos globais, que acaba por uma obrigação mesmo que não por legislação.
E a gente tem avançado, sim, principalmente na convicção do que precisa ser feito. Eu falo que cumprir por obrigação não costuma dar certo. Cumprir por conveniência, tão pouco. Conveniência é aquela empresa que quer fazer tudo só para mostrar, né? Tá comercial, mas lá dentro não tem ninguém. Enfim, ou como tratar uma pessoa preta com uma área como se fosse inclusão isso, né? E se a gente tem metade da população negra, a gente tinha que ter metade da população interna negra também. Então, isso é conveniência. Agora, convicção é quando a empresa faz porque entendeu que é o serviço fazer, entendeu que todo o processo ganha com isso, ganha a sociedade, que inclusive é o que consome o que ela faz, né? Então, a gente tem avanços, sim, sem se acomodar. Na diversidade, a gente fala que a gente está sempre contente, mas nunca satisfeito. Não dá para acomodar, não. É isso aí, eu quero agradecer a Carolina Inarra, ela que é CEO também de Fluir, por esse bate-papo muito importante e necessário sobre diversidade e inclusão. Tchau. Bom, colegas de treinamento e desenvolvimento, agora estou com o Daniel Costa, ele que é diretor de operações da Fábrica de Criatividade, e eles trouxeram uma solução bem diferente aqui para o CBTD 2022, que é uma geladeira. Que história que é essa aí, Daniel? Quantas vezes, Vanderlei, você já escutou falar que a pessoa deixou uma ideia, guardou uma ideia, escondeu uma ideia, como se ela tivesse colocado essa ideia numa geladeira, ela ficou congelada no tempo, e a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que ideias são quentes, ideias não simplesmente ficar na geladeira. E para isso a gente trouxe uma experiência que a gente promove, né, a partir do levantamento dos 8 principais desafios dos RHs, como é que você consegue, na prática, tirar as ideias da geladeira, passando por todo um processo que nós chamamos de gestão da inovação, que só acontece por meio do desenvolvimento humano, porque na prática quem faz inovação não é robô, não é máquina, é o ser humano. Então a gente promoveu todo um circuito dentro de um ambiente que simula uma geladeira, você passa por lá, foi um prazer para nós poder te receber, e a gente conseguiu demonstrar na prática como que as próprias pessoas, conhecendo o problema, conhecendo possíveis soluções, elas mesmas conseguem formatar soluções inovadoras. Se tiver o auxílio de uma consultoria especializada, isso fica ainda mais potencializado, terminando isso, amarrando isso, como se constrói um processo de gestão de inovação, desde a escrita do problema até a escalabilidade dele. Era justamente isso que eu ia perguntar. Na verdade, acho que o ponto alto dessa demonstração gamificada que vocês fizeram aqui é justamente isso, é mostrar o passo a passo, escrever o problema, né? Ideação com ferramentas, que é o mais importante disso. A ideação por ferramentas, a prototipação e depois a escalabilidade e o ROI, né? Exatamente. Eu parto do princípio, assim, o RH, o pessoal gosta muito de falar de RH estratégico, etc., né? RH estratégico é o RH que promove mudanças, que quer causar um impacto. E tem que ter algum indicador. Ele saiu de algum lugar e foi para outro lugar. É isso que vai transformar, Vanderlei, o RH de um centro de custo e levar ele para um centro de resultado. Os CEOs, eles não têm nada contra as áreas de pessoas. O que eles querem saber é qual que é o retorno do meu investimento. Você pode transformar, você pode dar vários nomes para isso. ROCs, tem vários outros indicadores que estavam sendo dados. O que a gente quer demonstrar é que uma ideia, quando só a ideia, quando ela não é colocada em prática, ela não vale nada. Nada. Tá? Então, se você é colaborador, se você é líder, você tem que ajudar a empresa a criar um ambiente propício para que a inovação aconteça. E a inovação pode ser medida. O treinamento em si talvez não pode ser medido, mas a inovação, a ponta daquilo pode ser medida. Então, a gente ajuda, inclusive, as empresas a entender qual é o KPI que ela vai medir lá no final, para ela poder fazer sentido ter feito o investimento que foi. Quer seja em trilha de treinamento, quer seja numa consultoria ou algo mais customizado. Legal. Você trouxe uma solução gamificada, que acaba causando um impacto no profissional que, vamos dizer assim, se ele não decide, ele pelo menos influencia na contratação. Agora, como transformar esse impacto que você traz para o profissional de RH nas soluções que você vai levar para a empresa dele? É uma boa pergunta, eu acho que é o desafio que todo expositor que está tendo aqui tem. A ideia nossa é causar o que eu chamo de memória sensorial, tá? Eu tenho um ditado, falo que é meu porque eu não escutei outra pessoa falar, tá? Não tem como registrar, que fala, uma vez sentido, verdadeiro é. Você passou pela experiência que te promoveu um sentimento, espero eu que seja de felicidade.
e a partir disso eu consigo fazer com que o meu comercial consiga resgatar essa memória contigo para, a partir daquilo, oferecer ou a mesma solução ou outras soluções, entrar com o nosso portfólio. Além de ser um excelente momento para eu poder trazer antigos compradores nossos para resgatar, por aí vai. Então, ele, na verdade, acaba não sendo o ponto final. Ele, na verdade, ele é uma condução para que a gente consiga ou continuar fazendo os trabalhos ou começar novos trabalhos através da produção de um sentimento, porque, como eu te falei, né, uma vez sentido, o verdadeiro é. Perfeito. Para poder finalizar, Daniel, o que é a Fábrica de Criatividade e quais são as soluções que vocês oferecem ao mercado de RH? Muito bacana. A Fábrica de Criatividade ela é uma consultoria especializada em gestão de inovação que potencializada pelo desenvolvimento humano, auxilia as empresas por meio de treinamentos de prateleira ou de consultoria, que pode ser customizada, etc. Temos trilhas de inovação, trilhas de liderança, para a gente poder ensinar, como eu estava falando, que quem faz a inovação acontecer são pessoas habilitadas para isso, né, que consigam, inclusive, entender a importância do ecossistema necessário para a inovação acontecer. O que eu estou querendo dizer, Vanderlei? Para isso, a gente oferece outros produtos que são tangenciais à inovação. Diversidade, comunicação não violenta, protagonismo e influência, comunicação eu já falei, dentre outros que a gente está num pacote de 32 produtos. E trilhas extremamente especializadas, customizadas, para que o cliente consiga entender passo a passo como isso pode ser feito. Convido todo mundo que estiver vendo seu blog a entrar no nosso site, www.fabricadecreatividade.com.br, lá tem mais detalhes sobre os nossos produtos. Legal, gente, é isso aí. Você que está acompanhando essa entrevista aí, é só acessar aí o site da Fábrica de Criatividade e conhecer um pouco mais desse trabalho inovador que eles fazem. Bem, profissional de gestão de pessoas e especialmente de treinamento e desenvolvimento, está terminando a edição especial do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, direto do Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, o CBTD 2022. Lembrando que este programa tem um oferecimento da Soft Trade Soluções para Recursos Humanos, a experiência de RH que a sua empresa precisa. Nesta edição, você viu que a Soft Trade está lançando 2 produtos inéditos para o mercado de treinamento e desenvolvimento, o Lista de Presença e o Status de Treinamento. São soluções para facilitar a aplicação e o controle dos treinamentos dos colaboradores, integradas com o sistema de LMS das empresas. São aplicações que vão desafogar o trabalho e deixar o tempo livre para o RH ser mais estratégico. Quem quiser saber mais a respeito dessa novidade, é só entrar em contato com a Soft Trade e agendar uma apresentação. Quem disser que ouviu sobre os produtos da Soft Trade no canal do podcast Q3 Remuneração vai ter uma condição especial. Basta entrar em contato pelo WhatsApp 11 99 918 3600, repetindo, 11 99 918 3600 ou pelo site www.softtrade.com.br/contato, preencher o formulário marcando gestão de talentos. Até o próximo programa. Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média.